Vamos começar a conversar sobre exercício e saúde óssea, especificamente em pessoas obesas. Eu vou começar dizendo o seguinte para você. Eu já falei em vídeos passados que o exercício físico é um ponto importante para aumentar a tua densidade mineral óssea ou a tua massa óssea. Resumindo a história aqui, o exercício físico é um ponto importante para deixar os seus ossos mais fortes. Só que não é qualquer tipo de exercício que faz isso. Por exemplo, os exercícios de baixo impacto e os exercícios feitos na água, como por exemplo natação e hidroginástica, eles têm pouca efetividade no aumento da densidade mineral óssea. Eles não são efetivos para fortalecer os teus ossos. Eles têm pouca efetividade osteogênica. O efeito osteogênico desses exercícios é muito baixo. O que é o efeito osteogênico? É o efeito de geração de osso, tá? Então, os exercícios mais eficazes para aumentar a tua densidade mineral óssea, para deixar os seus ossos mais fortes, são os exercícios de força, e aí nós temos vários exemplos, como por exemplo a musculação, que estaria no top 1, né? Você tem vários exercícios do CrossFit, alguns exercícios do treinamento funcional, o treinamento resistido feito com o peso do próprio corpo, ou seja, musculação feita com o peso do próprio corpo, tipo barra, flexão, agachamento feito com o peso do próprio corpo, enfim. Esses são exercícios de força. Esses exercícios são eficazes em aumentar a tua massa óssea. E nós temos também os exercícios de impacto. Dentro dos exercícios de impacto, nós temos a corrida, os saltos, dentre outros tipos de exercícios de impacto. Portanto, se você deseja melhorar a sua saúde óssea, aumentar marcadores de saúde óssea, você precisa fazer exercícios de força e de impacto, porque esses exercícios são mais eficazes em modificar a tua massa óssea e, portanto, prevenir a osteoporose. E, claro, tratar caso você já tenha a osteoporose, né? Só que aí existem vários fatores de risco para que você desenvolva a osteoporose. Existem vários fatores de risco que fazem com que você perca massa óssea. Um desses fatores é a obesidade. E é muito complicado a gente falar em obesidade, porque quando a gente fala em obesidade e saúde óssea, ou obesidade e massa óssea, nós temos duas linhas de investigação, dois resultados bem contraditórios. Existem estudos mostrando que a obesidade é um fator de risco para diminuição da densidade mineral óssea. Existem mecanismos que explicam por que isso acontece. Já por um outro lado, existem estudos mostrando que a obesidade, sobrepeso e a obesidade principalmente, é um fator protetivo para a osteoporose, ou seja, é um fator de proteção para a osteoporose, e existem mecanismos que explicam o porquê disso. Vamos lá, vamos entender com calma isso. Vamos primeiro para o lado contra, ou seja, que a obesidade aumenta as suas chances de diminuir a densidade mineral óssea. A obesidade, ela é uma doença que aumenta o teu estado inflamatório. A obesidade, ela é caracterizada por um estado de inflamação crônica de baixo grau. Isso significa que as citocinas pró-inflamatórias, elas estão mais aumentadas. Dentre elas nós temos fator de necrose tumoral alfa, resistina, proteína C reativa, interleucina 6, dentre outras. Quando você tem um nível maior de citocina pró-inflamatória aumentada, significa que você está inflamado, né? O obeso está inflamado. Só que esse nível maior de citocina pró-inflamatória aumentado é um ponto importante para aumentar a atividade osteoclástica dos teus ossos. Ou seja, um nível maior de inflamação, portanto, de citocinas pró-inflamatórias mais aumentados, aumentam a atividade osteoclástica do teu osso. Isso significa que você está reabsorvendo mais osso, porque você tem a atividade osteoblástica, ou seja, a atividade de formação de osso, e a atividade osteoclástica, ou seja, de remoção de osso. Se a tua atividade osteoclástica ela aumenta muito mais do que a osteoblástica, significa que você está removendo mais osso do que fabricando. Isso significa que você está perdendo densidade mineral óssea, você está perdendo massa óssea. A inflamação causada pela obesidade faz isso, aumenta a atividade osteoclástica. E tem um outro ponto, porque em geral, não sei se eu usei a palavra correta em geral, mas na maioria das vezes pessoas obesas têm uma dieta muito rica em gordura. E a gordura, ela diminui a absorção intestinal de cálcio, fazendo com que se diminua a oferta de cálcio para os ossos.
Isso acontece nos obesos, claro, eles têm uma dieta muito rica em gordura, mas existem pessoas que não são obesas e têm uma dieta muito rica em gordura. Isso é muito perigoso, porque essas dietas, esses tipos de dietas, diminuem a reabsorção de cálcio pelo intestino. E aí você diminui a oferta de cálcio para os ossos. Então, ter uma dieta hiperlipídica com excesso de gordura é um fator de risco para a osteoporose. Mas nós temos o outro lado da história, a outra moeda. E essa outra história, esse outro lado da moeda, mostra que pessoas com sobrepeso e obesidade, mas principalmente com obesidade, elas promovem uma carga mecânica maior sobre os ossos, porque elas têm mais peso, né? E como elas têm uma carga mecânica ali atuando sobre os ossos, você aumenta a atividade osteoblástica, portanto, de formação de osso. Portanto, pessoas obesas teriam uma densidade mineral óssea maior, exatamente por causa dessa carga crônica de peso em cima dos ossos, por causa desse excesso de gordura. Então, veja, nós temos fatores prós e contra. Bem, considerando os fatores contra, ou seja, que a obesidade é um fator de risco para a osteoporose, para a diminuição da densidade mineral óssea, será que se eu pegar pessoas obesas e submeter a exercício físico, essas pessoas obesas aumentam a densidade mineral óssea? Será que isso acontece? Vamos lá, para responder essa pergunta, eu trago hoje um estudo que foi publicado, foi um estudo de revisão e meta-análise, e esse estudo foi publicado por vários pesquisadores de várias nacionalidades. Foi gente da França, Líbano, Irã, Índia, Reino Unido, Estados Unidos e Tunísia. Esse estudo foi uma revisão sistemática e meta-análise, já falei, foi publicado no ano 2022. Vou colocar aqui para vocês verem. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram 10 estudos que investigavam o efeito do exercício. Quando eu falei exercício aqui, eu estou falando de todos os tipos de exercício. Basicamente, exercício aeróbio, treinamento resistido, que é a musculação, dentre outras formas de treinamento resistido, e treinamento combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, ou força e aeróbio na mesma sessão de treinamento. Então, eles pegaram 10 estudos que foram feitos em vários países do mundo, e quando juntavam esses 10 estudos, davam um total de 263 obesos. E como foram vários estudos, eles tiveram durações variadas. Tinham estudos que utilizavam 8 semanas de intervenção, que dá aproximadamente 2 meses, e tinha estudos que utilizavam até 96 semanas de intervenção, ou seja, tinha estudos com uma duração muito curta e tinha estudos com uma duração mais prolongada. Foram basicamente 2 resultados. Depois desses pesquisadores analisarem todos esses dados, eles verificaram que a densidade mineral óssea do quadril, porque eles analisaram só a densidade mineral óssea do quadril, ela teve aumentos muito pequenos ou inexistentes. Ou aumentou muito pouco, ou não aumentou. E o outro resultado é que esses indivíduos obesos perderam peso. Claro, eles fizeram uma intervenção associada a exercício físico. Era até esperado que isso acontecesse, mas a densidade mineral óssea do quadril ou não aumentou, ou se aumentou, aumentou muito pouco. Então, você pega esse resultado e você diz assim, então peraí, Otávio, então você entrou em contradição, porque você começou o vídeo dizendo que o exercício físico aumenta a densidade mineral óssea. Inclusive você falou que os exercícios mais eficazes para se fazer isso são exercícios de força. Nesse estudo tem exercício de força. Tem exercício aeróbio também, como por exemplo a corrida e caminhada, que aumentam a densidade mineral óssea, inclusive no quadril. E esses indivíduos tiveram aumentos muito pequenos ou inexistentes. Isso não é uma contradição? Não é não. Depende do ponto de vista. Porque tem alguns detalhes que a gente tem que conversar sobre esse estudo. E o primeiro é que a resposta osteogênica em obesos, ela é menor. O que é resposta osteogênica? Uma resposta relacionada à geração de osso. Já se espera que obesos tenham uma resposta osteogênica menor quando submetidos a exercício. Por quê? Porque eles já têm uma sobrecarga crônica incidindo ali sobre os ossos, que é do peso corporal deles. Então é esperado que eles realmente tenham uma resposta muito pequena ou simplesmente não tenham resposta nenhuma. Então a resposta osteogênica dos obesos, ela é diferente quando você compara, por exemplo, com outras populações, né? A resposta osteogênica no obeso é menor. O segundo ponto diz respeito à idade desses sujeitos. Foram 10 estudos, mas quando a gente vai observar as idades, esses pesquisadores pegaram estudos que investigavam indivíduos com 16 anos,
que variavam de 16 anos até 69 anos de idade, ou seja, adolescentes, adultos jovens, adultos de meia idade e idosos. Quando você pega poucos estudos e com uma amplitude muito grande de idades, e você vai fazer uma meta-análise para você ver o gráfico de Forest Plot, o que é que acontece? Quando você tem uma amplitude muito grande de idades, os indivíduos com idade maior podem influenciar nos resultados. E o que é que acontece nesse ponto? Veja, os indivíduos mais velhos, eles têm uma resposta osteogênica menor, ou seja, quando eles são submetidos a exercício, eles têm uma resposta osteogênica menor, uma resposta menor em relação a ganho de massa óssea quando comparado com indivíduos mais jovens. Você vê mais modificação na massa óssea, densidade mineral óssea, principalmente em indivíduos mais jovens, quando você compara com indivíduos mais velhos. Eu não estou dizendo que indivíduos mais velhos ou idosos não tenham aumento na densidade mineral óssea, eles até têm, mas tem menos, tem uma magnitude menor. Só que quando tu pega uma meta-análise e tu mistura todo mundo ao mesmo tempo, aqueles indivíduos que são mais velhos, portanto, têm uma resposta osteogênica menor, eles terminam influenciando o gráfico, mostrando que houve pouco efeito ou não houve efeito nenhum. Talvez se essa amostra fosse formada mais por indivíduos mais jovens, talvez a resposta fosse outra, a conclusão fosse outra. Entende? Um outro ponto diz respeito aos tempos de intervenções. Os tempos de intervenções também tiveram uma amplitude bastante ampla. Ou seja, tiveram estudos que duraram apenas 8 semanas, ou seja, 2 meses, e estudos que duravam 96 semanas. Quando a gente fala de intervenções para modificação da massa óssea, da densidade mineral óssea, como por exemplo o exercício físico, o que nós observamos em geral é que os estudos de curta duração, tipo 6 meses para baixo, eles não têm uma resposta osteogênica satisfatória, eles não têm um aumento significativo na densidade mineral óssea. Esses aumentos significativos você começa a observar principalmente quando esses estudos ultrapassam 6 meses de duração. 6 meses, 1 ano, 2 anos e por aí vai. Como esses estudos tiveram durações muito variadas, tipo 2 meses até 96 semanas, é possível que os estudos de curta duração tenham influenciado o resultado, quando misturado com todos, né? Tenham influenciado esse resultado mostrando que a resposta osteogênica, ou seja, a resposta em termos de aumento da densidade mineral óssea do quadril, não aconteceu, e se aconteceu, aconteceu pequena. Porque a amplitude desses estudos foi grande em termos de tempo de duração. Deu para compreender isso? E o outro ponto foi uma meta-análise com apenas 10 estudos. Isso é uma meta-análise pequena. O poder estatístico dessa meta-análise é menor para a gente poder emitir uma conclusão mais assertiva, mais robusta. Nós precisamos de uma meta-análise com mais estudos. E esses estudos incluídos nessas meta-análises precisam ser estudos grandes, para a gente ter uma quantidade bem maior de pessoas e emitir uma conclusão mais robusta em relação a isso. Mas enfim, exercício aumenta a massa óssea, exercício físico, principalmente de força e de impacto, aumenta a massa óssea? É evidente que sim, mas alguns pontos precisam ser ditos. Primeiro, o exercício ele precisa ser de força ou de impacto. Segundo, isso acontece principalmente em pessoas mais jovens, e eu não estou querendo dizer mais uma vez que indivíduos mais velhos não tenham aumento da densidade mineral óssea quando fazem exercício, eles até têm, mas tem uma magnitude menor. Indivíduos mais jovens têm um aumento, mais significativo. E o outro ponto é que o tempo de intervenção de exercício ele precisa ser mais prolongado. Então não vem com essa de vou fazer exercício físico, fiz 1 mês de exercício, 2 meses, já tive aumento da densidade mineral óssea, ou você espera que tenha um aumento muito significativo, isso não vai acontecer. Então você precisa de pelo menos 6 meses engajado em exercício físico com regularidade para poder ver uma resposta mais significativa. Então 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais. Enfim, exercício aumenta a densidade mineral óssea sim, não só a densidade mineral óssea, mas a massa óssea e outros marcadores de saúde óssea. Agora ele tem que ser feito e experimentado nessas condições que eu falei. Força, impacto, pessoas mais jovens e um tempo de duração mais prolongado. Isso significa que idosos não possam fazer exercício para aumentar a massa óssea, ou que o exercício não é importante para aumentar a massa óssea de idosos? É claro que não. Idosos também aumentam a densidade mineral óssea, só que numa magnitude menor quando a gente compara com pessoas mais jovens, ok? Então espero ter contribuído. Um abraço e até mais.